Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.4, Funções Exponenciais. 25. Compare as funções f de x igual a x elevado a 10 e g de x igual a e elevado a x, traçando ambos os gráficos em várias janelas retangulares. Quando finalmente o gráfico de g ultrapassa o de f, o gráfico da função f de x igual a x elevado a n, quando n é par, tem sempre o mesmo aspecto mostrado, variando apenas a intensidade de crescimento ou decrescimento. Então, o gráfico de f de x igual a x elevado a 10 terá o aspecto mostrado. Por outro lado, o gráfico da função exponencial do tipo g de x igual a elevado a x, com a maior do que 1, sempre será positiva e crescente. Então, o gráfico de g de x igual a e elevado a x terá o aspecto mostrado. No desenho, fica evidente que os gráficos se tocam no segundo quadrante, x aproximadamente menos 0,9, quando a função f ultrapassa a função g. E logo em seguida, no primeiro quadrante, os gráficos voltam a se tocar no x aproximadamente igual a 1,1, quando g ultrapassa f. No entanto, a função exponencial cresce muito mais rapidamente do que qualquer função polinomial. Em algum valor de x posterior, os gráficos vão se tocar novamente e a função g ultrapassa f. Uma maneira prática de descobrir este valor de x é utilizar uma calculadora ou um software de desenho de gráfico de funções e esboçar o gráfico da função formada pela subtração das duas funções. Um h de x igual a f de x menos g de x, ou seja, x elevado a 10 menos e elevado a x. As raízes dessa função, ou seja, quando essa soma se anula, são os valores de x para os quais os gráficos das funções originais se tocam. Fazendo isto, vamos perceber que as primeiras raízes aparecem quando x é igual a aproximadamente menos 0,9 e x aproximadamente 1,1. Percorrendo o eixo x do gráfico, vamos perceber que a outra raiz aparece quando x é aproximadamente 35,8. Então, a partir deste valor de x, a função g ultrapassa a função f. 26. Use um gráfico para estimar os valores de x tais que e elevado a x é maior que 1 bilhão. Nem precisamos utilizar um gráfico para determinar o valor de x para o qual essas duas expressões são iguais. E elevado a x igual a 1 bilhão, podemos reescrever como e elevado a x igual a 10 elevado a 9. Se calcularmos o logaritmo neperiano dos dois lados da equação, teremos que o ln de e elevado a x tem que ser igual a ln de 10 elevado a 9. Utilizando a propriedade dos logaritmos, que transforma o expoente que aparece no argumento da função logarítmica em fator, a equação pode ser reescrita como x ln de e é igual a 9 ln de 10. Como ln de e é igual a 1, fica que x vai ser 9 ln de 10. Utilizando o calculador, o x vai ser 20,723. Para x maior do que este valor, e elevado a x é maior que 1 bilhão.